E aí, quinto ano, como é que vocês estão? Espero que estejam bem, que continuem se cuidando. Para quem ainda não me conhece, eu sou a professora Mirela Bottino, professora do quinto ano, aqui no Rio Educa na TV. E é sempre muito bom compartilhar informação com você que está aí do outro lado nos assistindo. Agora, eu vou me autodescrever. Eu sou uma mulher, tenho 30 e poucos anos, tenho a pele clara, cabelo loiro abaixo do ombro, olhos verdes e estou vestindo uma calça jeans escura, uma blusa de manga comprida verde escura e estou gravando aqui do estúdio da Multirio. E para a gente começar a nossa aula de hoje, que vai trazer um assunto muito interessante, eu vou chamar o Cauã e a Lorena para poder falar para vocês qual é o tema de hoje. Vamos lá, crianças, digam aí pra gente qual é o tema de hoje. Isso aí, Lorena. Muito bem, Cauã. Nós vamos falar sobre a importância da água. Aliás, como beber água é bom, né? Principalmente quando a gente está com sede. Olha, tem gente que adora uma água muito gelada, cheia de gelo. Tem gente que gosta da água em temperatura ambiente. Para mim, tanto faz. Eu só não gosto mesmo é quando a água está muito quente. Agora, o importante não é a temperatura da água não, pessoal. O importante é que a gente beba água e com frequência. Vocês sabem por quê? Sabiam disso? Que a água é uma fonte, é um recurso natural essencial para a nossa sobrevivência? Pois é, a gente vai aprender tudo isso na aula de hoje. Vocês vão aprender que a água é um recurso natural, que ela é um recurso natural, que ela não acaba, mas atenção, ela não acaba, mas é preciso que a gente não desperdice. A gente vai aprender tudo isso na nossa aula de hoje. Vamos começar? Bom, o que é um recurso natural, pessoal? Por que a água é um recurso natural? Como ela se forma? Bom, recurso natural são os elementos, tudo aquilo que a própria natureza ela produz para a gente e que elas servem para a nossa vida, para a vida do homem, né, do indivíduo. A gente pode utilizar os recursos da natureza para o nosso dia a dia, a gente pode utilizar para o plantio, para o cultivo, para a gente também evoluir, né? As civilizações, para elas se evoluírem, elas precisam desses recursos e também para a nossa sobrevivência e também conforto. Então, os recursos naturais são tudo aquilo que a natureza oferece para a gente. Agora, existem recursos que são renováveis e recursos que não se renovam. Os renováveis, como o próprio nome diz, são aqueles que se renovam com o tempo. Eles não acabam, né? A gente utiliza, né? E sempre pensando de forma consciente, e a gente continua tendo aquele elemento ali da natureza, aquele recurso natural. Como, por exemplo, os vegetais que a gente consome, a gente precisa plantar, mas eles nascem de novo, eles são renováveis. E também a água. Então, a água é um recurso natural renovável. Bom, e o que são os recursos que não se renovam? São justamente aqueles que acabam. Durante um determinado momento, um tempo, a gente tem eles ali e depois eles acabam. Professora, você pode dar um exemplo de recursos não renováveis? Claro, os fósseis, as pedras preciosas, o carvão, são recursos que se esgotam, que se a gente não utilizar com moderação, em algum momento eles vão terminar. Bom, mas como é que a água se forma, professora? Eu já sei então que a água é um recurso natural, que ela é importante para a nossa sobrevivência e que ela é um recurso renovável. Mas como é que ela se forma? Vocês já tiveram essa aula em quinto ano. Será que vocês lembram sobre o ciclo da água? Se lembra? Mais ou menos? Então vamos ver no slide o ciclo da água e eu vou explicando para vocês como acontece, certo? Então vamos lá. Bom, essa aí é uma imagem que representa de uma forma simplificada o ciclo da água. Nós temos aí o Sol e a partir da irradiação dos raios solares, né, eles vão esquentando a água que está no estado líquido. Vamos lembrar aqui, a água ela pode ser apresentada de três estados físicos, o líquido, o sólido e o gasoso. O estado líquido é como a água que eu acabei de beber aqui no início da aula, né? Ela é estado líquido. Quando a gente pega essa água e coloca lá no congelador, a gente muda esse estado, porque a água vai receber uma temperatura mais baixa e ela se transforma em sólido. E também quando a temperatura, né, ela aumenta e fica muito quente, a água que está no estado líquido, ela se transforma e ela evapora. É exatamente o que acontece aqui. A água que está aí nesse mar, nesse rio, ela simplesmente, por conta do calor do sol, ela atinge uma temperatura, né, elevada, ela chega lá num nível que ela se transforma de líquida para gasoso. É o processo da evaporação da água. Bom, esse vapor, ele vai chegar lá na atmosfera.
uma parte bem alta, e nesse local é frio. Então acontece um choque térmico. A água que evaporou, que está em estado gasoso, ela chega lá no alto da atmosfera, que é frio, acontece um impacto e aí ela se transforma em pequenas gotículas que vão se juntando, formando as nuvens, que ficam pesadas depois de um determinado momento e elas começam a cair. E a gente chama isso de chuva. Tá certo que existem outras formas, né? Às vezes neva, às vezes cai em formato de gelo, mas aqui, por exemplo, no Rio de Janeiro, o que a gente mais costuma ver é a chuva. Então a água, ela se forma através desse ciclo. Ela está em estado líquido, recebe calor, evapora, chega lá no alto da atmosfera, recebe uma temperatura mais fria, ela se condensa, formam as nuvens que vão ficando pesadas e aí, em determinado momento, através também por conta dos fortes ventos, começa a chover. E assim funciona o ciclo da água. Então agora você já sabe como a água se forma, sabe que ela é um recurso renovável e um recurso natural. Bom, professora, isso aí eu já entendi. Mas por que é que a gente precisa de água? Pessoal, vocês acreditam que mais da metade do nosso corpo, ou seja, mais da metade é o quê? Mais de 50%. Mas eu estou falando de 70% do nosso corpo. Ele é formado por água. E a água, ela serve para várias coisas no nosso organismo. Além de deixar a gente mais saudável, né, de hidratar o nosso organismo, ela também transporta nutrientes, oxigênio para as células do nosso organismo para que eles possam funcionar. Bom, vamos ver aí na nossa próxima imagem quanto do nosso corpo e que parte do nosso corpo existe de água e a quantidade. Essa imagem que eu vou mostrar para vocês foi retirada do material Rio Educa de vocês. Talvez você já até conheça, mas vamos conversar sobre ela um pouquinho? Então vamos lá para o slide. Bom, quanto de água há em algumas partes do nosso corpo? Então vamos tentar ver aí, ó, 81% do nosso sangue é feito de água. A pele, 64%. Os músculos, 75%, assim como no cérebro e o coração. Os pulmões são 86%, fígado também 86%, rins também, as juntas, né, as articulações 83% e os ossos 22%. E aí, pessoal, o que vocês acharam? Depois dessa imagem, agora vocês têm certeza que eu falei a verdade, né? Mais de 70% de água a gente precisa, né? A gente tem no nosso corpo e ela participa de quase todos os órgãos, de todas as funções que a gente realiza com o nosso organismo. E agora, por isso, vocês sabem, vocês viram aí que ela é essencial para que a gente possa sobreviver. E tem mais coisas. A água, ela é muito importante para a nossa vida porque a gente pratica atividades diariamente, não necessariamente atividades físicas, mas qualquer atividade. Se a gente for se deslocar andando da escola até para casa, tiver um sol, o que acontece? A gente começa a transpirar, a gente começa a eliminar água. Exatamente. O nosso organismo, ele também coloca água para fora. E é por isso que a gente precisa repor água e beber água o tempo inteiro, né? A gente tem uma determinada quantidade de água, que dizem que é o correto, para a gente beber, para a gente poder ter essa manutenção do nosso organismo. Eu já vou falar sobre isso com vocês. Mas outra coisa que eu quero dizer que é importante é que a gente coloca através da transpiração e também através da urina, né, quando a gente faz xixi, a gente coloca uma quantidade de água para fora. Então, a gente precisa estar também o tempo inteiro bebendo água para a gente manter esse equilíbrio daquilo que a gente precisa dentro da gente e aquilo que a gente acaba colocando para fora, certo? Bom, como eu já falei para vocês, a gente precisa da água para realizar essas atividades também o tempo inteiro que a gente pratica durante o dia. Mas, o que eu ia dizer para vocês é a quantidade de água que cada um precisa beber. Bom, há um tempo atrás, um pouquinho e mais antigamente, o pessoal dizia, os médicos estudiosos, que todo mundo deveria beber pelo menos 2 litros de água por dia. Mas os estudos foram se atualizando, as pesquisas, e hoje já dizem que o cálculo da água é feito individualmente, isso depende do seu peso. Então, por exemplo, você tem 42 quilos. Como é que eu vou saber quanto eu preciso beber de água por dia? Você vai fazer um cálculo, vai pegar o valor do seu peso e vai multiplicar por 35. Seriam 35 mililitros de água que você precisa para consumir por quilo. Então, você vai pegar os seus 42 quilos e multiplicar por 35. Vai dar aproximadamente aí 1,5 litro. Logo, quanto mais você pesar, maior a quantidade de água que você deve ingerir, certo?
Por quê? Se você é maior, você vai precisar de mais água para manter o seu organismo. Agora anota isso daí, porque isso vai ficar lá para o final para o nosso desafio, hein? Bom, agora a gente já sabe por que a gente precisa beber água, a gente sabe que é um recurso renovável, a gente sabe que cada um precisa de uma quantidade correta de água para beber por dia, mas tem uma outra coisa que eu queria falar para vocês. O planeta Terra, ó, vocês devem estar vendo aí atrás, no fundo, a gente tem a representação dele através de um globo terrestre. Percebam que apesar do planeta ser chamado Terra, a maior parte dele é azul. Isso mesmo, porque o nosso planeta ele é composto por mais de 70% também, assim como o nosso corpo, por água. Professora, mas que loucura! Se o planeta tem 70% dele de água, por que toda hora eu escuto as pessoas dizendo que eu tenho que economizar água? Ah, quinto ano, eu vou contar para vocês. Porque 70% do planeta tem água sim. Mas será que essa água é própria para o nosso consumo? Não é não. Apenas 3% da água que a gente pode consumir é que tem no planeta. O restante são águas salgadas com cloreto de sódio que a gente não poderia ficar ingerindo. Então, só 3% dessa água que é própria para o nosso consumo. Vamos ver isso no slide, que também foi retirada essa imagem do material Rio Educa de vocês, ó. Aqui tem uma representação. Digamos que esse galão de água seria a água total do mundo. Bom, do lado a gente tem 2 copinhos, assim como esse que eu bebi aqui no início da aula, representando a água doce. Olha, percebam a diferença da quantidade de água do mundo para a quantidade de água doce. Só que tem mais um detalhe, pessoal. De toda essa água doce, né, desses 3%, a gente só poderia consumir, né, a gente só pode consumir apenas essa colher de sopa que está aí, ó. Por quê, professora? Porque apenas essa quantidade está acessível para a gente. O restante da água doce do planeta, elas estão presentes em rios, lagos, lençóis freáticos que estão muito profundos, em geleiras, calotas polares, e aí a gente não consegue ter acesso a essas águas. Então a gente só tem 1/3 da água, de 3% da água doce disponível para o nosso consumo. Então, pessoal, é muito pouco aquilo que a gente pode consumir. Perceberam proporcionalmente como é que funciona? A gente tem uma quantidade imensa de água disponível, porém, a quantidade de água que a gente pode consumir é muito pequena, é 1/3 dos 3% da água doce. Então, é por isso que a gente tem que cuidar, sim, ter essa conscientização. E aí, o que a gente pode fazer, professora? Bom, o que você em casa pode fazer? Perceba o tempo que você fica no banho, por exemplo. Quando você escova o dente, você fecha a torneira, evitando que ela desperdice água. Você lava constantemente a sua calçada com a mangueira, jogando balde de água. Então, vamos pensar o que a gente pode fazer para substituir isso. Vamos escovar o dente e fechar a torneira. Controla o tempo do banho que você leva. Ah, e ao invés de todo dia ficar jogando a água na calçada ou regando as plantas com a mangueira aberta e esquecendo ela aberta, vamos pensar em outro jeito. Que tal a gente pegar a água da chuva quando chover, guardar essa água para fazer isso, reservar ela para isso? Assim a gente está economizando a água, né? A gente está fazendo bem para a gente mesmo. E aí, quinto ano, será que vocês conseguiram pegar tudo? Que a água é fundamental para a nossa sobrevivência, que ela é um recurso natural renovável, mas que se a gente não cuidar dela, ela vai acabar sim, porque a gente precisa, né, beber água, usar água no nosso dia a dia. A gente só tem apenas 1/3 dos 3% de água doce no planeta. Eu espero também que vocês tenham compreendido essa consciência, essa importância, né, da gente otimizar o uso da água. E também espero que vocês realizem o nosso desafio. E o desafio hoje também vai ser bem interessante. Lembra que eu falei para vocês de um cálculo aí de quanto cada um precisa de consumir de água por dia? Então, a gente chama de cálculo diário, né, de água que cada um deve consumir. Eu queria agora que você fizesse esse cálculo. Você vai fazer, tem no slide aí, se você ficar com dúvida, printa a tela, copia aí o que você tem que fazer. Você vai pegar e vai calcular, pegar o seu peso, pergunta aí, se você não souber, pergunta para alguém na sua casa, mais ou menos o seu peso aproximado. E você vai multiplicar por 35. Assim, você vai descobrir quanto você deve consumir de água por dia. Ah, e uma outra dica, faz isso com o pessoal que mora aí com você, pergunta aí pro pessoal que mora quantos quilos pesa, faz uma tabelinha, coloca o nome da pessoa e faz o cálculo do lado. Assim, todo mundo vai beber a quantidade de água correta, sem desperdício e necessária para manter o bom funcionamento do corpo. Combinado? Espero que vocês tenham curtido a nossa aula. Até o nosso próximo encontro aqui no Rio Educa na TV. Um grande beijo. Tchau, quinto ano!
Bebam água, hein?